Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 21, do verso 28 até o 32. Lemos assim na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Até aqui. Amém. Pai Celeste, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda com mais este desafio. Momento precioso, momento ímpar, que é o de leitura, exposição e aplicação da Tua Palavra. Por isso, precisamos do Senhor. Como precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos nesta hora. Ajuda-nos com a nossa atenção, para que nada nos distraia. Ajuda-nos a trazer para dentro, para cá, aqui, nosso coração, nosso corpo, nossa mente. Ajuda-nos a estar aqui inteiramente. E não somente isso, a receber esta palavra, a entendê-la através da iluminação do Espírito Santo e a aplicar estas palavras às nossas vidas, porque isso é o que vai fazer sentido. Então, Senhor, está visto que precisamos muito de Ti. Para isso eu conto com a Tua graça, com o Teu favor, mais uma vez. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu não quero, mas pensando bem, alguém de vocês já disse isso: eu não vou. Ou ainda, eu não quero. Para mim não. Mas depois, reconsiderando, pensando um pouquinho mais, mudou de ideia. 2 filhos, 2 cabeças, 2 sentenças, 2 atitudes. Essa parábola cabe muito bem como um indicador do coração humano. Os nossos corações. Porque é fácil pensar no outro há 2000 anos. Tão distante de nós, tão distante esta palavra, esta parábola do nosso tempo, inclusive na linguagem. Mas é um retrato fiel do coração humano, da pessoa humana de maneira geral, a respeito das coisas do reino de Deus. E o que Jesus pensa disso? O que Jesus pensa da fala que não é acompanhada pela atitude? Vejam que, apesar das atitudes diferirem, há muita semelhança entre os 2 filhos, de modo que eles não poderiam alegar qualquer coisa, porque vejam, ambos têm os mesmos pais, pai e mãe, o mesmo ensino, a mesma educação, a mesma criação, o mesmo serviço, e ambos receberam a mesma ordem.
A Bíblia é clara em dizer que quando o pai fala com o segundo filho, ele diz que ele lhe disse a mesma coisa, fez a mesma exigência. E esse é o material então que nós temos para trabalhar pelos próximos minutos. Refletir, pensar um pouco a respeito disso e aplicar aos nossos corações. Eu não quero, mas pensando bem, por onde vamos andar? Em primeiro, pelo título da nossa mensagem, quando eu digo não quero, porém, pensando um pouquinho mais. Em segundo, sim, Senhor, mas... E em terceiro, qual dos dois? O que acontece quando eu digo eu não quero, porém, pensando bem? Eu leio de novo e vamos fazer como didática, portanto, para fixar nos nossos corações, Mateus 21, versos 28 e 29. O que acham? Jesus está se dirigindo àquele povo. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. A parábola dos 2 filhos, contada por Jesus a um grupo de líderes e religiosos, ela descreve reações de religiosos e de líderes em relação ao ministério de João Batista, que era a polêmica antes de chegar a este ponto. João Batista preparava o caminho para o ministério do próprio Jesus. O primeiro filho mostrou uma vontade, até falta de respeito, pouco caso com a vontade do pai, mas no final arrependeu-se, obedeceu e foi. Há um perigo na resposta irrefletida, naquela que eu falo de ímpeto, de sopetão. Por isso que a gente fala tanto a respeito do pavio curto, do cuidado com ele. Há um perigo na resposta intransigente, naquela que eu digo eu não volto atrás, eu não arredo o pé. A resposta teimosa e inclinada para a minha própria vontade, sem pensar no outro ou no que Deus realmente acha. Muitas vezes dizemos para nos livrar de tarefas a nós atribuídas. Parece que foi o caso aqui em questão, parece. Era natural o pai pedir ou ainda ordenar ao filho que fosse trabalhar. Estamos num sistema patriarcal, onde a prole, a quantidade de filhos garantia sustento da família e sucesso da família. O pai tinha então o direito de mandar o filho trabalhar, mas a recusa do filho era uma ofensa moral. Era tido como ofensa. A desobediência então era passível de punição, poderia ser punida. Mudou de ideia e foi, é o que conta a Bíblia. E isso mostra que há valor sim na reflexão, no julgamento pessoal, quando a pessoa reprova-se. Quando a pessoa reprova as próprias decisões. Sabem quando você para e pensa: mas isso não está certo, isso não está bom, voltarei lá e farei diferente, voltarei atrás e darei outra resposta. Sabem quando a pessoa reprova a própria atitude? Tem grande valor essa reflexão. Respirar fundo e contar até 1, 2, 3, 10, 1000, que seja. Mas vai lá e corrige a coisa. Vai lá e arruma-se a coisa. Isso é importante demais. É importante no trato uns com os outros, nos relacionamentos, no trato entre patrão e empregado, no trato entre cônjuges, marido, mulher e vice-versa, filhos e pais, irmãos de caminhada. Isso é importante demais, essa reflexão que nos leva a reprovar as nossas próprias decisões.
Não precisa me responder, mas você já fez isso? É importante demais quando essa reflexão leva a arrepender-se, confessar, reconhecer os próprios erros e então mudar de ideia. O que quer que tenha levado o primeiro filho a mudar de ideia, indica que, felizmente, em tempo, ele arrependeu-se e foi. Ao procurar um pouco mais nas palavras usadas originalmente, veremos que a palavra para arrependimento aqui não foi só uma mudança de ideia. Foi algo acompanhado de lamento, de tristeza que dá. Talvez até acompanhado por choro, por ter magoado o pai aqui, no caso em questão. Arrependeu-se e foi. O que importa é em tempo. Pode ser que esse filho tenha mudado de ideia quando refletiu sobre a vontade do pai. Espera aí, essa não é a vontade do meu pai. Pode ser que ele tenha mudado de ideia quando viu e pensou sobre a urgência do trabalho. Afinal de contas, a vinha era sustento da família. A vinha garantia ali o próprio sustento. Pode ser que ele tivesse mudado de ideia ao pensar que meu pai não daria uma ordem desnecessária. Se ele falou é porque precisa. Reflexão, irmãos. Refletir, pensar e reprovar-se. Mas não ficar só nisso. Arrepender-se, obedecer e voltar atrás. Esse filho que disse não quero, representa os párias da sociedade de então e ainda hoje. Ele representa os excluídos, os marginalizados, aqueles que ninguém queria por perto, aqueles que quando avistados a pessoa mudava de calçada para não contaminar-se, para não ser vista perto de um deles. Esse filho que disse não quero, veremos pelas palavras de Jesus, representa essa gente que ainda hoje causa um incômodo, que ainda hoje não são alvo de muita mensagem de evangelização, porque as pessoas não querem ir até eles, porque as pessoas não fazem o menor esforço para alcançá-los. Esse que disse não quero representa esse tipo de gente, mas foram esses os párias, os marginalizados, que aceitaram a mensagem de João. Eles demonstraram reflexão, arrependimento, mudança de vida e transformação. Se não, vejamos, João prega, arrependam-se. E a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 3, no verso 10, alguns publicanos também vieram para ser batizados, mas não de qualquer jeito, vieram perguntando: o que é que a gente precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Perguntavam eles para João. Creram na mensagem. Outra parte, Lucas 15, verso 1 e 2, o impacto da mensagem foi tão grande que estava produzindo frutos já no ministério de Jesus. Lucas 15, versos 1 e 2, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Este filho representa outra classe de gente. Ele representa gente como a pecadora, aquela que invade uma festa, invade um jantar, invade um banquete na casa de um fariseu chamado Simão, que adentra aquela casa. Ela entra na casa que Jesus fora para jantar, Lucas 7, a partir do verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo naquela casa, diz a Bíblia, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume.
Quando o fariseu anfitrião viu isso, ficou indignado e recriminou a mulher e Jesus, pensando consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. E que tipo de mulher é essa? É uma pecadora. Jesus se dirige a Simão e diz: Simão, eu tenho algo para lhe dizer. Ele tem a cara de pau de dizer: sim, mestre. Ele reconhece Jesus como mestre, mas o seu coração estava em outra direção. Mas Jesus lhe conta algo. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois, ressalta a Escritura, tinha condições de lhe pagar. Por isso, ele perdoou a dívida dos dois, a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Qual deles vai amar mais este Senhor? Perguntou Jesus ao fariseu. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Mas Jesus tinha uma lição para aquele homem. Jesus tinha uma lição pelo desdém com que ele mesmo foi tratado ao chegar na casa daquele homem. Jesus continua. Virou-se para a mulher e disse a Simão, olhando para a mulher: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Esse que disse não quero, representa esse tipo de gente, excluída, mas que por muito pecar foi muito amada, muito amado. É isso que representa esse filho. Portanto, eu não quero foi a expressão, mas pensando bem, arrependeu-se, mudou de ideia e foi. Em segundo, sim, Senhor, mas já disseram isso também e depois não fizeram? Já fizemos assim também, será? Verso 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. O segundo filho parecia tranquilo, estava fácil lidar com ele, do tipo que não dá trabalho, pronto, submisso, obediente às ordens do pai. Contudo, revelou-se egoísta, individualista, desobediente, preguiçoso e um monte de outras coisas mais. Pior do que desobedecer dizendo não quero era prometer e não ir. É uma questão de palavra que foi descumprida. Esse filho descumpriu com a palavra ao próprio pai. Isso era pior do que dizer não quero. Estava agindo pior do que o outro que recusou-se, mas que arrependido foi. Eles conheciam a palavra, meus irmãos, sabiam da palavra do Senhor através dos profetas, por exemplo, através do profeta Ezequiel. Ezequiel 18, 21 e 24. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Palavras do próprio Senhor através do profeta Ezequiel. Mas profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 24 agora: se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Eles conheciam a palavra e sabiam que prometer e não cumprir era mais grave do que dizer eu não vou.
Era mais grave do que dizer eu não quero. E pior de tudo era permanecer nesse estado. Conheciam? Porque eles estavam debaixo desta aliança ainda. Olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Eles sabiam disso. Palavra dada, palavra cumprida. O contrário, diz Jesus, vem do maligno. O contrário é de procedência maligna. Por isso Jesus ensinou que o teu falar seja sim. Sim, sim, acentuando do jeitão como estava naquele tempo. Ou não. Não, não, e pronto. E o que passa disso vem do diabo. Eles sabiam e conheciam. Portanto, dizer sim, Senhor, mas não cumprir é grave e complicado. Em terceiro e último, qual dos dois? Verso 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. O filho que disse, sim, Senhor, ou ainda na Bíblia Almeida, quando diz, eu vou, Senhor, mas não foi, representa os líderes religiosos aqui em questão. Eles até aprovaram João no início. Vejam comigo João 5,35. Até foi legalzinha aquela mensagem de João para eles no início. João era uma candeia que queimava, está dizendo Jesus, e irradiava a luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Até foi interessante a mensagem no princípio para eles, mas eles nunca foram até o fim. Não permaneceram a ponto de arrepender-se e desejarem ser batizados para transformar, mudar de vida. Só tinham de verdade a intenção de se beneficiarem. Olha só, Lucas 7, 29 e 30. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei, ou os doutores na lei, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A Bíblia está dizendo, todos os publicanos, até os publicanos, ao ouvirem, reconheceram que aquilo era verdade, que tinha procedência, e foram batizados por João. Mas os religiosos não. Os pecados dos líderes foram sérios, sabe? Não creram e nem se arrependeram. O que é que a Bíblia estipula como caminho para o céu? Jesus. De que jeito? Crendo nele, arrependendo-se e crendo nele como único Senhor da sua vida. Vejam, esses líderes não creram e nem se arrependeram. Eu incluo aqui uma terceira parábola. Eles, na verdade, julgavam não ser necessário arrependerem-se. Lucas 18, verso 9 ao 14, você há de se lembrar. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus continua: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eles não julgavam necessário arrependerem-se, humilharem-se. Por isso não aceitaram a mensagem de João, tampouco a mensagem de Jesus.
mesmo depois de verem o efeito do arrependimento no coração das pessoas, no coração de pecadores e publicanos. Quem eram essa gente? Publicanos eram tidos em baixíssima estima ou nenhuma estima. Eram cobradores de impostos para a corte romana. Geralmente eram do próprio povo judeu, não eram estrangeiros. Então eram tidos como alguém que se vendeu. Alguns deles abusavam da autoridade, cobravam mais do que o necessário, mais do que o devido. Então eles eram odiados por todos. Mas Jesus gostava de escandalizar, porque a graça é escandalosa. A graça tem escândalo. Jesus se reúne com eles, reúne na casa deles, come com eles, vai à casa deles, e a ponto de causar escândalo, e os fariseus e religiosos dizerem: por que é que o mestre de vocês come com pecadores, come com essa gente? Eles odiavam os publicanos. Por isso que é tão importante quando Jesus olha para um publicano em cima de uma árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, hoje me convém posar na tua casa. Aquele brado bateu forte na mente, no coração, no preconceito de muito religioso, porque Zaqueu era chefe de cobradores de impostos, era chefe de publicanos. Mas essa gente, quando a mensagem bateu neles, arrependeu-se e falou: eu preciso fazer alguma coisa. E eles perguntam para João: o que é que devemos fazer? O que é que fazemos? João lhes diz: não cobrem mais do que o necessário. Ele não diz abandonem a profissão, ele diz: apenas cobrem o que é justo, porque o reino de Deus é justiça, alegria, paz no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Aleluia. Quem eram esses pecadores, essas pecadoras? Era gente que decidiu não dar ouvidos à religiosidade e então começou a levar sua própria vida, seu próprio estilo de vida, e aí então eram conhecidos como pecadores, pecadoras. Mas Jesus os alcança, e a mensagem do Evangelho é para os marginalizados, a mensagem do Evangelho é para quem fica à margem. O que Jesus pensa desse tipo de coisa? O que Jesus pensa sobre a atitude daquele que disse: sim, Senhor, mas não foi. Tá bom, Senhor, claro, eu vou, Senhor, mas não foi. O que Jesus pensa disso? O que Jesus pensa da fala que não é acompanhada pela atitude? Lucas capítulo 6, verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está dizendo: de nada adianta falar e não ser acompanhado de atitude. De nada adianta dizer e não fazer. Não me chamem de Senhor, Jesus está dizendo, se vocês não querem fazer o que eu mando. Não me chamem de Senhor, porque quem tem um Senhor presta-lhe obediência. Quem tem um Senhor precisa fazer o que Ele manda. É isso que Jesus está dizendo. Qual dos dois? Qual dos dois é modelo? Qual dos dois é modelo? Sim, o ideal é obedecer prontamente, estar pronto, disposto e disponível. Mas ainda que eu tenha dito em algum momento e não foram poucos, não quero. Ainda que eu tenha dito em algum momento e não foram poucos, não posso. Ainda que eu tenha feito isso em tempo, eu estou aqui hoje para ouvir esta palavra, para ouvir esta ministração, pura graça de Deus. E hoje eu posso sair daqui decidida a voltar atrás, arrependido e fazer diferente. Aleluia. E aqui umas considerações finais. João sintetizou a situação apresentada nessa parábola no seu relato do Evangelho. João, no capítulo 1, a partir do verso 10 até o 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Qual dos dois? Como isso nos afeta? Onde isso nos afeta? Sejamos aqueles, no dizer de João e no seu relato, sejamos aqueles que o receberam, creram no seu nome e nasceram de Deus.
Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe com a sua palavra.